Uma boa tarde para todos. Mais uma vez nos reunimos para um vídeo no nosso Café com Fé. Na última semana tivemos a live show com o Thiago Pigoso, que também foi a nossa oportunidade de rezarmos um pouquinho e aproveitando as canções que ele nos ia propondo, fazer o nosso lanche da tarde, né? Ainda que tenha sido no sábado anterior, mas durante a semana nós lançamos esse vídeo. Hoje vamos dar continuidade a essas nossas conversas sobre alguns temas da nossa fé. Então vamos ao nosso vídeo. Bem, hoje, não sei se eu já falei para os senhores em algum momento, nem sei se já provei disso numa das nossas conversas, mas hoje tenho aqui uma paçoca e especialmente o padre gosta muito. Não vou pegar muito grande, normalmente o amendoim atrapalha. Não sei se eu já cheguei a falar para os senhores sobre a paçoca, mas gosto bastante. Hoje tinha ali algumas paçocas e aproveito também para partilhar um pouquinho com os senhores. Estamos vivendo uns dias um pouquinho frios, né? Aqui a janela da casa paroquial, não sei se vai nos incomodar, mas os ventos frequentemente fazem ela vibrar e realmente eu estou escutando com muita frequência os vidros se movendo aqui nas janelas da casa paroquial. Espero que não seja um problema para o nosso vídeo. Bem, pensava que poderíamos conversar no dia de hoje, né? Penso que, já que estamos aí hoje, dia 26, a última quarta-feira desse mês de agosto, esse mês dedicado às vocações, a Igreja do Brasil costuma fazer essa separação. É bonito ver como a Igreja dedica, na verdade, o mês de agosto a recordar as tantas e tantas vocações que Deus nos chama, né? Vocação vinda do próprio Senhor. E gostaria de partilhar com os senhores um pouquinho, então, sobre a vocação. Em primeiro lugar, considerar algumas divisões, né? As vocações às quais o Senhor nos chama, né? Vocação, esse chamado de Deus, né? Vocare, o chamado que vem do próprio Senhor. E eu poderia dividir em alguns grupos, né? Se eu pudesse partilhar com os senhores um pouquinho desta nossa conversa, seria um pouco isso. Olha, qual é a primeira vocação a qual Deus nos chama? A primeira, poderíamos dizer que é a vocação à vida. Todos nós somos chamados à vida. Todos nós recebemos de Deus esse grande dom, o dom da nossa vida, que temos que cuidar, né? É um grave pecado descuidar da nossa vida, descuidar da nossa saúde, descuidar também do nosso bem-estar. O bem-estar não no sentido de um comodismo que nos impede de fazer as coisas. Não, o bem-estar no sentido de valorizar a vida que Deus nos deu, né? É um dom, a vida é um dom. E esse primeiro chamado, essa primeira vocação, todos nós a temos por igual, né? Por isso, a Igreja não se furta do direito de defender a vida. Em outras ocasiões já conversamos aqui um pouquinho sobre o tema do aborto e, enfim, nessas últimas semanas ainda foi um tema recorrente. Vejam como insistentemente o demônio tenta colocar na nossa sociedade, a fazer entrar a mentalidade desse grande mal. Todos nós temos direito à vida como um dom de Deus. Fomos chamados à vida pelo Senhor. É uma vocação. Deus nos chama. A segunda vocação que poderia partilhar com os senhores, eu gostaria de partilhar com os senhores, é a vocação universal à santidade.
Todos nós somos chamados ao batismo. E pelo batismo, quando entramos na família de Deus, somos chamados a viver a santidade. Como é importante esse segundo aspecto da vocação? A vocação à santidade é para todos. Em especial o Concílio Vaticano II, penso que já conversamos um pouquinho sobre isso. Na Lumen Gentium, documento do Concílio, em especial no capítulo 5º, nos vai falar sobre essa vocação à santidade que é para todos, né? Em 2014 o Papa também colocou algumas catequeses sobre esse tema, em especial a catequese do dia 21 de novembro. O Papa falava também sobre, comentando a Lumen Gentium, né, entre os números 39 e 42, ele falava um grande dom do Concílio Vaticano II foi ter recuperado uma visão de igreja fundado na comunhão e ter voltado a entender também o princípio da autoridade e da hierarquia em tal perspectiva. Isso ajudou-nos a compreender melhor que, enquanto batizados, todos os cristãos têm igual dignidade diante do Senhor e são irmanados pela mesma vocação, que é a santidade. Aí ele vai desenvolver, é bonita essa catequese, 21 de novembro de 2014. Vale a pena que nós também meditemos um pouquinho, rezemos um pouquinho com o ensinamento do Papa. Porque ele continua, interroguemo-nos, em que consiste esta vocação universal a sermos santos? Como podemos realizar? E aqui, ao longo da catequese, o Papa vai também nos mostrando aquilo que vai ser o terceiro aspecto, né? Mas, em primeiro lugar, dizer isso, que todos nós somos chamados a viver a santidade, sermos santos como o Pai do céu é santo, nos disse o Senhor, né? Viver esse caminho que nos aproxima ainda mais de Deus, buscando a santidade todos os dias. Por que dizer vocação universal à santidade? É aquilo que talvez entre no terceiro aspecto da vocação. Porque muitas vezes nós entendemos, e talvez ao longo da história da igreja isso foi se tornando muito presente, de que os santos são aqueles que abandonam tudo e vão se encontrar com Deus, vão se consagrar a Deus. Santos, portanto, são os religiosos, as religiosas, os padres, os bispos, os papas. Mas o Concílio Vaticano II quer insistir nesse ponto. Todos nós somos chamados a sermos santos, não apenas um grupo na igreja. Todos nós somos chamados a viver uma vida voltada para Deus, onde quer que estejamos. E aí o terceiro aspecto da vocação, o terceiro prisma, né? Ou talvez a terceira face dessa contemplação que queremos fazer nessa tarde, seja a vocação específica. O que seria a vocação específica, portanto? O meio através do qual desenvolvemos em nós o caminho de santidade. A que Deus nos chama? Nos chama a ser padre, nos chama a ser freira, nos chama a ser religioso, nos chama a ser eremita, nos chama a ser um leigo consagrado, uma leiga consagrada, nos chama a ser pai, mãe de família. Também ser marido, ser mulher, ser esposo, ser esposa é vocação. E a vocação específica é o meio através do qual cada um de nós vai desenvolver na sua vida o caminho de santidade. A vocação, a gente escuta também na Sagrada Escritura, né? A vocação de Deus é irrevogável. Os dons do Senhor são perenes. Deus, quando nos chama a viver a vocação, é verdade, mas
chegamos a dizer que a vocação precede a nossa existência. Deus, quando pensou em cada um de nós, já pensou: olha, esse meu filho, eu espero, desejo que ele seja santo, sendo um bom esposo, uma boa esposa, um bom padre, uma boa freira, entre outras. A vocação específica, portanto, é esse caminho pessoal de encontro com Deus, que todos nós temos, e se não nos damos conta que a nossa vida é feita de colocar em prática a vocação a qual Deus nos chama, não vamos nos dando conta que cada detalhe da minha vida é também um desempenhar da minha missão. Muitos dos nossos esposos, das nossas esposas, muitas das nossas famílias não têm essa compreensão que viver também em família é vocação. E, lamentavelmente, muitos que não têm vocação a ser esposo, a ser esposa, contraem matrimônio sem saber verdadeiramente a missão que estão assumindo. Sabe, eu já passei um tempo no seminário, né? Também como vice-reitor, além do tempo de formação, é claro, né? Mas sempre dizia isso, sempre repeti quando tive a oportunidade de falar para a pastoral vocacional. A pastoral vocacional é uma pastoral que cuida também do discernimento dos candidatos. Se podem entrar ao seminário, se devem ser encaminhados a um outro instituto, se também tem uma outra vocação, às vezes também a vocação matrimonial, né? Mas dizia isso àqueles que às vezes me ouviam: a igreja não está interessada em encher o seminário de pessoas que não têm vocação ao sacerdócio. Nós nunca deveríamos pensar na pastoral vocacional como aquela que faz entrar no seminário, porque não pode ser assim. A pastoral vocacional, na verdade, é um auxílio da igreja para o nosso discernimento. Por isso, aos nossos jovens, sempre insistia o quão importante é ser acompanhada pela pastoral vocacional. Porque às vezes nós entramos por caminhos, percorremos caminhos que não nos demos conta com antecedência. Às vezes passam-se anos de matrimônio e aí vamos questionar o que é ser marido, o que é ser mulher. E mais, às vezes, depois de longos anos na nossa família, percebemos como o esposo ou a esposa ainda queria ser solteiro, ainda queria viver como se não tivesse casado, como se não tivesse assumido uma missão diante de Deus. Por isso, dizia, a pastoral vocacional não deseja ter um seminário repleto de pessoas que não têm vocação ao sacerdócio, porque muito mais vale um pai de família consciente da sua missão do que um padre frustrado na sua vocação. Por isso, é muito importante termos isso em conta, né? Além da vocação específica, nesse sentido do caminho na igreja, do caminho de santidade, é verdade, tem as outras tantas vocações que não podemos deixar de dizer que são vocação, né? Que às vezes Deus também vai incutir no nosso coração esse desejo de servir a comunidade, servir ao povo, servir a Deus através dos nossos irmãos, também nas nossas profissões, né? É bonito ver como existem muitas profissões que são também um chamado vocacional. Mas me limito então a dizer apenas isso que já disse, né? A importância de compreendermos
de entendermos a nossa vocação, para percebermos o quanto Deus também espera que possamos frutificar no meio do mundo com os dons que Ele nos concede. Essa vocação, vai dizer o Papa nessa catequese, né? A vocação é manter sempre um sorriso nos lábios e no serviço que estivermos prestando a Deus, onde quer que sejamos testemunhas verdadeiras de que a vocação do Senhor nos torna felizes por caminharmos na santidade. Isso tem que mover o nosso coração em qualquer vocação específica que estivermos, né? Que Deus nos tenha chamado a vivenciar. Que de verdade possamos manter a alegria de quem sabe que através dela encontra a Deus. Não é só através de uma vida religiosa que podemos ser santos. Através da nossa vida, através dos detalhes diários que vamos entregando ao Senhor, aí está o nosso coração também desejando ardentemente o céu. E por fim, o quarto e último aspecto que gostaria de mencionar é a vocação à vida eterna. Poderíamos dizer que é a vocação à morte, né? Mas a vocação a encontrarmos com Deus. Tudo aquilo que vamos vivendo na nossa vida tem como único fim, como único objetivo, encontrarmos o Senhor. Por isso também somos chamados por Ele a preparar o nosso coração para o encontro definitivo e viver a alegria da vida eterna que Ele nos tem reservado. Que possamos, nesse mês de agosto, também meditar e rezar pelas nossas vocações. É sempre um convite da pastoral vocacional, é sempre um convite da igreja a rezar para que Ele envie trabalhadores à sua messe. Mas eu ousaria dizer um pouquinho mais. Rezemos ao Senhor que, além dos trabalhadores, além das vocações sacerdotais que são tão necessárias à nossa igreja, que não deixemos de rezar também por cristãos comprometidos com a sua missão. Isso é muito importante. Nós vemos tantas vezes, com tanto pesar, como que a nossa sociedade se encaminha, percorre caminhos que parecem estar cada vez mais distantes de Deus. Devemos nos perguntar: onde estão os bons cristãos que não estão no meio do mundo para transformá-lo como um fermento na massa? Onde estão os bons cristãos na política? Onde estão os bons cristãos nos hospitais? Sim, nós queremos de verdade que a nossa consciência, a consciência da nossa missão, também nos leve a ser testemunha do Senhor onde quer que estejamos. Porque nos tempos atuais é audacioso, é desafiador viver a nossa fé e testemunhar com a verdade da nossa vida aquilo que o Senhor também nos chama a viver de cara à eternidade, nesse caminho de santidade que diariamente o Senhor renova o seu chamado na nossa vida. Deixo agora a bênção, espero aí que os senhores também possam fazer um bom lanche da tarde e de verdade aproveitar um pouquinho desse frio. Nessa semana tem sido especialmente fria aqui na nossa cidade de Macaé. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Bem, deixa eu continuar um pouquinho com a minha paçoca.